Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos estudar hoje os versos 19, 20, 21 e 22 desta carta de Paulo. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos achegamos até o Senhor, cientes da nossa pequenez, cientes da nossa incapacidade, confessando quão impróprios nós somos para nos achegarmos até o Senhor. Mas também com muita confiança, Deus, nos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo, com muita confiança no poder do Teu Santo Espírito. E é por meio de Jesus que nós suplicamos a Ti, ó Pai, que o Teu Santo Espírito haja em nós, através de nós, durante este momento, em especial durante este momento, em que a Tua palavra é pregada. Senhor, nós pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito prepare as mentes, os corações, para que eles sejam solos férteis à semente da Tua palavra. Nós suplicamos que o Teu Santo Espírito me use esse vaso de barro, como arauto da Tua voz, para a Tua glória, para a edificação da igreja, para a salvação daqueles que ainda não se dobraram diante do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, quando eu cheguei aqui em Caldas Novas, a gente estava tentando plantar uma igreja, e eu me lembro bem que, ao final de um dos cultos, nós estávamos ali na Avenida Tiradentes, perto da Câmara Municipal, e um casal parou numa moto ali na porta do salão que nós alugávamos para ter os nossos cultos. E naquela época, plantando a igreja, querendo atingir pessoas, querendo poder pregar o evangelho, querendo poder ter mais pessoas ali participando da igreja conosco, aquele casal parando ali e me chamando, animou meu coração. E eu lembro que eu fui até o casal, um jovem casal, eles estavam parados na moto, e então eu ouvi uma pergunta que nunca mais saiu da minha mente. Aquele jovem ali, pilotando a moto, perguntou se eu era o pastor, eu disse que sim, e ele então me perguntou: vocês trabalham com o Espírito Santo? E eu ouvi aquela pergunta e eu confesso que eu achei ela engraçada. Confesso que ela me soou um tanto quanto estranha, parecia alguém num restaurante perguntando se vocês trabalham com Mastercard. Não é? Vocês trabalham com Vale Alimentação? Algo do tipo. E aí eu não me lembro de fato o que eu respondi para aquele rapaz. Eu sei que eu fiquei pensando sobre aquilo e virou, mexeu, eu volto a pensar sobre aquilo.
E aquela pergunta me fez pensar e refletir o quanto, muitas vezes, pelo mau uso que é visto em muitas igrejas do Espírito e dos dons do Espírito, na tentativa de corrigir esse mau uso, nós simplesmente ignoramos Deus, Espírito Santo. Nós simplesmente vivemos a nossa vida cristã como se nós não servíssemos a um Deus trino, mas a um Deus binário, duo, Pai e Filho. O texto que está diante de nós nessa noite, o apóstolo Paulo, ele começa nos chamando a não apagarmos o Espírito Santo, e eu quero deixar essa parte aqui do texto para o final da mensagem. Mas eu quero te chamar a ter o tempo inteiro na mensagem esse contexto dentro do qual o apóstolo Paulo vai falar o que ele tem a nos dizer. O contexto do chamado de não apaguem o Espírito. O contexto do chamado de entender que o Espírito Santo de Deus precisa ser parte fundamental da vida de uma igreja centrada no Evangelho. No versículo 20, o apóstolo Paulo fala sobre as profecias. Fala sobre as profecias. E, queridos, quando nós falamos de profecias ou quando nós falamos de profetas, nós precisamos entender que existe uma distinção a ser feita. Existem as profecias, os profetas primários, e as profecias e os profetas secundários. Existem as profecias escritas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Existem as profecias escritas pelos apóstolos pelos profetas do Antigo Testamento. Essas são profecias primárias. Se ainda tivéssemos esse tipo de profecia, precisaríamos começar a ter a Bíblia em fascículos, não é? Lembra quando antigamente no jornal vinha o Atlas em fascículos? O pessoal mais novo está olhando assim, falando assim, Mas vinha, né? Cada semana vinha um fascículo. Se nós entendermos que ainda temos profecias primárias, então nossa Bíblia vai ter que ser em fascículos. Cada vez que um profeta fala algo, a gente adiciona a palavra de Deus. Não é isso que nós cremos. Nós cremos que o cânon está fechado. Nós cremos que não existem mais profecias primárias. Não existem mais profecias autoritativas como palavra de Deus, inerrante. Mas, queridos, nós cremos sim que Deus dota pessoas com a capacidade de aplicar, de entender, de interpretar a palavra de Deus e aplicar aos nossos dias. Pastor John Stott, um grande estudioso da palavra de Deus do século passado, ele disse o seguinte: Deus, sem dúvida alguma, dá a alguns uma capacidade de interpretar as Escrituras e aplicá-la ao mundo contemporâneo. É legítimo entender essa capacitação como um dom profético. Como um dom profético. Na verdade, queridos, se nós olharmos para o Antigo Testamento, a imensa maioria do que hoje nós chamamos dos livros proféticos não são o que muitas vezes hoje em dia é comumente chamado de dom de profecia ou de dom de revelação. Não são os profetas se levantando e dizendo assim: Ricardo, Deus está me dizendo que ainda essa noite você encontrará a varoa
com quem você irá passar o resto da sua vida. Não é esse tipo de coisa que nós encontramos nos profetas do Antigo Testamento. Quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, o que nós encontramos são homens de Deus, olhando para a lei, olhando para Deuteronômio, olhando para o livro de Êxodo, olhando para a lei e falando para o povo de Deus, à luz do que está escrito na lei do Senhor, olhando para a maneira como vocês têm vivido, vocês precisam se arrepender. Porque se vocês não se arrependerem, Deus irá fazer isso, aquilo e aquilo outro. Os profetas estavam aplicando a lei de Deus de forma específica, na imensa maioria das vezes, não para uma pessoa, mas para o povo de Deus. À luz do que a lei dizia, à luz da lei que Deus deu, da aliança condicional que Deus fez com o povo através de Moisés. Esse tipo de capacidade Deus continua a dar. Deus continua a capacitar homens e mulheres a lerem a palavra de Deus, a lerem o seu tempo e a aplicar a palavra de Deus ao tempo em que eles vivem, chamando o povo de Deus a abrir os seus olhos e perceber a maneira como eles têm vivido. Mas do que Paulo está falando aqui? Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que a palavrinha, as duas palavrinhas, as profecias, elas estão no meio de duas ordens do apóstolo Paulo. Duas ordens. A primeira ordem é algo que eu e você não devemos fazer com as profecias. É o que eu e você não devemos fazer com aqueles que pegam a palavra de Deus e a aplica de forma prática, de forma coerente ao povo de Deus. Paulo diz: não tratem com desprezo as profecias. Não tratem com desprezo a palavra de Deus sendo aplicada à sua vida. Infelizmente, na igreja de Tessalônica, existiam pessoas se levantando em nome de Deus, dando coisas que diariamente contra o na palavra. Na época da igreja de Tessalônica, o Novo Testamento ainda não estava fechado. Ainda existiam profetas primários naquela época. E o apóstolo Paulo, então, escreve a essa igreja e diz: não tratem com desprezo as profecias. O fato de termos pessoas profetizando, aplicando a palavra de Deus de maneira errada, de maneira equivocada, não deve gerar em nós um coração endurecido. Não deve gerar em nós um coração que despreza as profecias, despreza a palavra de Deus, joga o bebê no ralo junto com a água suja. Paulo está dizendo: não façam isso. Não tratem com desprezo as profecias, mas, e aí vem o que nós devemos fazer com as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. Ponham à prova tudo o que vocês ouvem. Ponham à prova todas as profecias que te são trazidas. Como a gente faz isso? Queria propor 4 maneiras como eu e você podemos colocar à prova todas as profecias. A primeira delas, queridos, é comparando o que nos é ensinado com as Escrituras. Lá em Atos capítulo 17, nós temos o exemplo, e é interessante isso, o exemplo dos bereanos. E é interessante porque Lucas diz lá em Atos 17 que os bereanos eram melhores do que quem? Alguém lembra? Os bereanos eram melhores do que os tessalonicenses. Eles eram melhores do que os tessalonicenses. Olha aqui, Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse
examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Lucas fala que os bereanos, os irmãos da igreja de Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles recebiam com alegria a palavra de Deus, a palavra pregada, mas eles iam para a Bíblia para ver se era desse jeito mesmo, para ver se era assim mesmo. Eu e você precisamos aprender a fazer isso, queridos. Nós precisamos ter tamanho conhecimento da palavra de Deus, que quando nós ouvimos as coisas por aí, quando nós ouvimos pessoas profetizando, quando nós ouvimos pessoas pregando a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus, nós precisamos ter conhecimento bíblico suficiente para falar, peraí. Isso aqui está de acordo com a Bíblia? É isso mesmo que a Bíblia fala? Você só vai poder fazer isso se você conhecer a Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, você vai ouvir um monte de groselha e você vai tomar achando que é vinho. Porque você não conhece. Você não tem como comparar. A segunda forma de pôr à prova é vendo o que é essa pregação, o que é essa profecia, o que é que esse ensino fala sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. Lá em 1 João, capítulo 4, nos versos 1 e seguintes, o apóstolo João diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos. E aqui a palavra espírito traz a ideia do espírito que está por trás do pregador que está trazendo a palavra. O entendimento era que todo pregador tem algum espírito por trás dele. Ou é o Espírito Santo de Deus, ou é outro espírito. Ok? E ele diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. A segunda prova que eu e você precisamos fazer é o que este ensino, o que este pregador, o que este profeta fala sobre Jesus. Como ele apresenta Jesus. Quem é Jesus para ele? Jesus é simplesmente alguém que nos incentiva, alguém que ilumina nossa mente, alguém que nos capacita a vivermos uma vida de amor, ou a sermos a melhor versão de nós mesmos. Foge disso. Jesus não é isso. Jesus não é só um grande mestre da moral. Jesus não é apenas um exemplo a ser seguido. Se o pregador, se o profeta, se quem está aplicando a palavra não exalta Jesus acima de todo nome, não exalta Jesus como o único Filho de Deus, não exalta Jesus como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, então sai fora. Terceira maneira de colocar à prova: compare com o Evangelho da graça. Você se lembra da exposição da carta aos Gálatas? Você se lembra que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz no capítulo 1, versículo 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Compare o que você está ouvindo com o evangelho da graça de Deus. O que você está ouvindo exalta o moralismo, exalta as boas obras como meio de salvação. O que você está ouvindo coloca o peso, o centro em você ou na graça de Deus? Ou na graça de Deus? Ponham à prova. A última prova que nós podemos ter, que eu queria destacar com os irmãos aqui nessa noite,
é a prova do caráter. Do caráter. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, no Sermão do Monte, já no final do Sermão do Monte, Jesus Cristo diz, Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Ponha à prova o caráter do profeta, o caráter do pregador. Quem é este que lhe traz a palavra de Deus? E em tempos de internet, queridos, isso é extremamente importante. Tome cuidado para não ser enredado ao ouvir pessoas que você não tem como saber qual é o caráter delas. Quem são essas pessoas? Se você não conhece o caráter e não tem ninguém do seu círculo que conheça e possa atestar do caráter dessa pessoa, toma cuidado. Toma cuidado. Talvez seja um lobo devorador e você está dando seus ouvidos a ele. Cuide, coloque à prova. Coloque à prova. E o que a gente faz depois de ter colocado à prova? Nós ficamos com o que é bom, diz o final do versículo 21. Ele diz, e fiquem com o que é bom, final do 21, e no 22 ele diz, afastem-se de toda forma de mal. É interessante que essa palavrinha, o que é bom, ela era usada, esse bom, ela era usada para falar da versão verdadeira de coisas que existiam falsificações. Ela era usada para falar disso. Ela era usada para falar, olha, isso daqui é o verdadeiro, esse daqui é o pirata, vamos dizer assim. Não é? É disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando, fique com o verdadeiro, fique com o legítimo. Não compre as tuas profecias lá na Santa Efigênia. Não aqui o Santa Efigênia aqui de Caldas, não, viu gente? Lá na Santa Efigênia em São Paulo. Lá nos camelôs, onde tudo é falsificado, compre a sua teologia, compre a sua profecia no verdadeiro, no original. É disso que o apóstolo Paulo está falando, mas para isso você precisa aprender a pôr à prova o que você ouve. A pôr à prova. Meus irmãos, tem tanta besteira sendo falada por aí, tanta besteira. Cada vez que eu abro aquelas caixinhas de pergunta no meu Instagram, eu descubro quanta besteira está sendo ensinada. E quantas pessoas estão escravas. Porque nunca ouviram diferente. Põe à prova. Conheça o verdadeiro. Já usei essa ilustração aqui muitas vezes, vou usar de novo. Os bancários americanos, para descobrir o dólar falso, eles não precisam conhecer as várias falsificações. Eles precisam conhecer muito bem o verdadeiro. Porque na hora da contagem, aqui no Brasil é assim também, Poliana? Aqui a nossa bancária do Itaú nos dando testemunho de que eu não preciso mais falar dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também é assim. Conheça o verdadeiro. Porque quando você estiver ali mexendo no dinheiro e chegar um falso, pelo tato, você vai perceber que aquilo lá não é o verdadeiro. Conheça o verdadeiro. Conheça a verdade. Então, fique com o verdadeiro. E se afaste de toda forma de mal. Queridos, às vezes a gente tolamente acha que a gente, não, tem esse pregador aqui, ele fala umas bobagens, ele fala umas heresias, mas eu gosto do jeito como ele fala. O jeito que ele fala é muito gostoso. Não seja tolo. Não seja tolo. O apóstolo Paulo está dizendo, afastem-se de toda forma de mal. Não brinque com isso. Não brinque com a sua vida. Não brinque com a sua vida espiritual. Não deixe pregadores da mentira terem acesso à sua mente. E queridos, a mentira não vem em forma de diabinho com chifrinho e tridente. De novo, não existe falsificação de nota de R$3.
só falsificam um tipo de nota que existe de verdade. Pregadores falsos não vão chegar dizendo assim: Jesus Cristo não vale nada, você precisa largar Jesus. Eles vão perverter a verdade. Vai ter um elemento de verdade ali ainda, mas é uma verdade pervertida. Ponha à prova e afaste-se de toda forma de mal. Vamos voltar para o começo, versículo 19. Onde entra o Espírito Santo em tudo isso? Paulo começa essa conversa sobre profecias, falando: não apaguem o Espírito. Eu quero voltar àquela conversa daquele rapaz perguntando para mim: vocês trabalham com o Espírito Santo? E queridos, nós precisamos ser honestos. E nós precisamos dizer que as igrejas tradicionais falham em muito em seu relacionamento com Deus, Espírito Santo. De novo, nós vivemos como se Deus fosse uma dupla, pai e filho. E o Espírito Santo, eu não sei muito bem o que fazer com ele. Então, queridos, não existe vida cristã, não existe comunidade centrada no Evangelho, não existe pregação frutífera, verdadeira, eficaz, sem a ação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus foi inspirada por Ele. É Ele quem a aplica aos nossos corações. É Ele quem nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos dá frutos de arrependimento. É o Espírito Santo quem nos dá dons para o serviço na igreja. É o Espírito Santo que nos dá frutos de transformação. Não existe vida cristã, não existe igreja centrada no Evangelho sem uma compreensão clara e intencional de que o nosso Deus é trino. E uma das pessoas da Trindade é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios e fala sobre a pregação dele, ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se a minha pregação e a pregação de qualquer outra pessoa não for com base no poder do Espírito, a fé daqueles que nos ouvem vai ser baseada na sabedoria humana e não no poder de Deus. E fé na sabedoria humana não salva ninguém. Não salva ninguém. A história diz que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, lá em Londres, no tabernáculo, na igreja onde ele pastoreava, o púlpito, para chegar no púlpito, tinha que subir 15 degraus de escada. E que ele subia cada degrau, dizendo: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Ele não falava audivelmente, ele falava com ele mesmo. Queridos, eu e você, eu que prego, você que prega, e nós que ouvimos, nós precisamos estar conscientes de que cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, seja para pregar, seja para ouvi-la sendo pregada, seja para estudá-la, nós dependemos da ação sobrenatural e poderosa do Espírito Santo de Deus. Aquilo que eu oro aqui, semanalmente, antes de começar a pregar, não é uma balela, não é um algo decorado. Eu creio que se o Espírito Santo de Deus não agir através da pregação da palavra, o que nós fazemos aqui domingo após domingo, o que você faz quando você abre a sua Bíblia na sua casa para estudar, vai ser humano, vai ser oco, vai ser sem vida e não vai dar frutos. Porque se o Espírito Santo de Deus não agir, o máximo que vai acontecer
o máximo que vai acontecer é um emocionalismo sem sentido. O máximo que vai acontecer é a admiração de uma pseudo-sabedoria humana. Mas se o Espírito Santo de Deus agir, vidas são transformadas. Se o Espírito Santo de Deus agir, pessoas e almas são tiradas do império das trevas e trazidas para o reino do Filho do seu amor. Mas isso só acontece se o Espírito Santo agir. Por isso, quando eu subo para pregar, quando você senta para ouvir, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós precisamos estar conscientes da nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Porque se você, meu irmão, viver a sua vida como se o Espírito Santo de Deus não existisse, a sua vida vai ser uma religiosidade fria, vazia, inócua e sem sentido. O máximo que você vai viver de vida cristã é o que você consegue gerar na sua própria força. E vai ser falso. Nós precisamos nos arrepender disso, queridos. Nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos nos arrepender de uma vida vivida como se aquele que nos deu um novo coração, aquele que nos regenerou, aquele que abriu os nossos olhos para ver a obra de Jesus Cristo, aquele que nos santifica, aquele que nos sustenta, aquele que nos consola, aquele que nos encoraja, não fosse necessário. Nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos pedir perdão a Deus, Espírito Santo, por vivermos como se Ele não existisse. Deixa eu trazer algumas aplicações para terminarmos nessa noite. Primeira delas, queridos, pense em algo que você gosta muito de fazer. Muito. Pensou aí? Quando você ouve a palavra de Deus sendo pregada, você o faz com a mesma atenção que você faz isso que você gosta muito de fazer? Ou a palavra de Deus sendo pregada, é só um ato rotineiro de domingo à noite? Não tratem com desprezo as profecias. Segunda pergunta para você nessa noite. Você tem se deixado influenciar por pregadores que nem você e nem ninguém que você confia conhecem a vida? De vez em quando eu recebo umas mensagens pela internet que me assustam. São pessoas dizendo assim: pastor, o meu pastor é nacionalmente conhecido. Prega no Brasil inteiro. E eu sei que ele trai a esposa dele e é viciado em drogas. E eu ouço essas coisas e eu fico assim: você conhece a vida de quem você está ouvindo? A vida dessa pessoa baliza, corrobora a pregação dela? Ou você está se expondo ao risco de ouvir pessoas que você não conhece e ninguém que você confia conhece para poder te dizer se é alguém de fato temente a Deus? Última pergunta para você nessa noite. Quando foi a última vez que você falou com ou você falou sobre o Espírito Santo de Deus? Quando foi a última vez que você falou com o Espírito Santo de Deus ou que você falou sobre ele, talvez com Deus Pai, talvez com outro irmão? Essa pergunta tem o objetivo de tentar te ajudar a perceber se você vive como se o Espírito Santo não existisse.
foi a última vez? Meu irmão, a obra do Evangelho só é aplicada na vida do ser humano através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que te dá um novo coração. É o Espírito Santo de Deus que abre os seus olhos para ver Deus como Ele de fato é. É o Espírito Santo de Deus que gera frutos na vida do cristão. Mas tolamente, nós, cristãos históricos, tradicionais, temos muitas vezes vivido como se o Espírito Santo de Deus ou não existisse, ou fosse desnecessário, ou fosse inferior a Deus Pai e Deus Filho. Meu chamado para você nessa noite é que você se arrependa disso, se esse é o seu caso. Que você confesse isso a Deus Espírito Santo. E que você passe a viver a vida cristã percebendo a presença fundamental do Espírito Santo de Deus na sua vida. Seja nas pregações, seja no teu estudo da palavra, seja no seu tempo de oração, seja na sua tristeza, te consolando, seja na sua alegria, seja naqueles momentos que você não sabe o que orar e você precisa de um intérprete para Deus Pai. Eu e você precisamos, desesperadamente, da obra do poder e da capacitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A boa notícia é que Ele habita em nós. A boa notícia é que Ele está aqui, agindo no nosso meio. A boa notícia é que nós podemos amá-lo, adorá-lo, suplicar a Ele, certos de que Ele agirá, magnificando a obra de Cristo diante dos nossos olhos, exaltando o Pai, nos fazendo ter um coração em chamas pelo nosso Deus Trino. Vamos orar. Senhor Deus, vivemos dias difíceis, terríveis, tristes, e ainda assim, muitas vezes desprezamos aquele presente precioso que o Senhor nos deu, o Teu Santo Espírito, o nosso Consolador. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Que o Senhor não permita que a nossa tolice, a nossa ignorância, e não buscarmos o Senhor, e não reconhecermos a Tua ação, nos deixe inconsoláveis, nos deixe tristes, nos deixe fracos na fé. Mas que ainda quando tolamente não Te reconhecemos, não suplicamos por Ti, o Senhor ainda assim, amorosamente, tome nossos corações, transforme o nosso viver, abra os nossos olhos para a realidade das glórias do Deus Trino a quem nós servimos. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos capacite a estudar a Tua palavra, a pregar a Tua palavra, a ouvir a Tua palavra sendo pregada, para que possamos pôr à prova toda a profecia. Santo Espírito, nós pedimos que o Senhor nos dê frutos do Teu agir em nós. Faz-nos uma igreja
onde os teus frutos, os teus dons são evidentes e abundantes. Nós te amamos, nós te adoramos, queremos exaltar o teu nome. É em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém.